Na Ibara, a gente, e nós batistas, separamos o mês de maio para o mês da família. Nós tratamos alguns temas muito interessantes, eles já foram abordados de maneira bem peculiar aqui na Ibara. Se você perdeu algumas de nossas mensagens, eu peço para que você revisite os vídeos aqui na igreja. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, transformar o algoritmo do YouTube num missionário, mas revisite os nossos vídeos, veja lá, você vai conseguir muitos aprendizados, eu tenho certeza, a respeito desses vídeos. Eles vão te edificar. Estamos falando de edificar, usando essa palavra de forma proposital, que a gente tem falado sobre reconstrução. Nas quartas, obviamente, não é diferente, a gente vai continuar tratando do tema. E a palavra de Deus, mesmo a gente focando no texto de Neemias, ela é muito rica. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala sempre conosco. Claro, sem tirar os textos de contexto, a gente consegue aplicar o texto de maneiras bem distintas e maneiras bem verdadeiras, respeitando o texto que foi escrito, porque a palavra de Deus, ela não pode significar hoje o que ela nunca quis significar. Isso é uma regra daquilo que a gente chama de hermenêutica, mas a gente consegue fazer aplicações pessoais muito interessantes a partir de textos que talvez você não tenha se atentado ainda, e talvez Deus falou comigo de alguma maneira que talvez não tenha falado contigo. E eu quero trazer a memória aqui, meus irmãos, vocês que têm mais a minha idade, eu sou talvez o mais velho aqui. Em 1988, um cineasta, um diretor de cinema muito famoso chamado Martin Scorsese, ele dirigiu um filme que é baseado num romance de Nikos Kazantzakis. O nome do cara parece uma tosse, parece uma crise alérgica, mas enfim, esse livro tinha sido publicado em 1951. Qual é o nome deste livro? A Última Tentação de Cristo. Nessa história, é uma história que perturba o cristão, porque Jesus, em determinado momento, ele é retirado da cruz, e ele é tentado em todas as áreas que você pode imaginar. Todas as áreas, Jesus foi tentado, e no vídeo, o texto e o vídeo, dava a entender que Jesus ia ceder à tentação, e soava como se ele tivesse cedido às tentações. É um filme que ele deixa claro, nós não estamos baseados nos evangelhos, nós não queremos substituir os evangelhos. O filme disse isso várias vezes, mas perturbou os cristãos. Bom, nós conhecemos a história, a gente sabe que Jesus não cedeu a nenhum tipo de tentação. Ele não pecou, sendo Deus ele é impecável, e sendo homem ele foi perfeito. Jesus não pecou porque Jesus sabia muito bem a sua tarefa. Jesus não pecou nem em pensamento. Jesus sabia muito bem a sua tarefa. E hoje, meus irmãos, eu não vou botar o texto aqui para a gente ler. Por quê? Porque eu vou conversar com você a respeito do capítulo 3 do livro de Neemias. Deixa ele aberto, por favor. É o capítulo 3 do livro de Neemias, peço para que você leia em casa, são 6 minutos e 30 de leitura. Por isso eu não vou ler o capítulo inteiro. Nós vamos falar desse capítulo 3, que é um capítulo muito interessante. É um capítulo que fala, por exemplo, no verso 1, que foi reconstruída a porta das ovelhas. Ainda no verso 1, que foi construído o muro até a torre do Sem. O verso 3 diz que a porta dos peixes foi reconstruída. O verso 6, a porta Jezanã. Também fala da torre dos fornos, fala da porta do esterco, que foi reparada. A porta do esterco, lá no verso 14, a porta do esterco foi reparada por Malquias. Malquias foi um camarada que ele resolveu o problema dessa porta. Falou também que foi reconstruído e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. O verso 15 fala, a porta da fonte foi reparada por Salum. Também fala dos reparos do muro do tanque de Siloé, e por aí vai. É um texto que trata sobre várias pessoas trabalhando para a reconstrução de um muro que é gigantesco. O texto não especifica diretamente quantos indivíduos trabalharam nessa obra, mas cita em torno de 38 grupos distintos de trabalhadores, divididos por profissão, família, região em que morava.
Isso inclui os sacerdotes, os artesãos, comerciantes, levitas, nobres e as filhas de Salom. Até as mulheres trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução seguiu um percurso do norte, depois foi oeste, sul e leste. Neemias dividiu o trabalho de forma estratégica e atribuiu a cada pessoa ou grupo um trecho específico. Muitas vezes você vai ler no texto, o muro que ficava em frente à sua casa, o muro que estava próximo à sua casa. Alguns trabalhadores, a obra chegava até perto dele e ele dava andamento daquela porta para frente, todos daquela porta para frente ou da parte do muro para frente, e todos sabiam o que deveria ser feito, porque o muro não podia ser diferente aqui, diferente ali. Aqui eu quero verde, mas eu gosto mais de amarelo. Não, todos sabiam como fazer, o que fazer, e Neemias dividiu de forma estratégica e atribuiu a cada grupo um trecho específico. Esses trechos, eles tinham locais específicos, um tempo específico de trabalho. Isso promoveu o envolvimento de toda a comunidade na reconstrução dos muros. Isso gerou eficiência. A divisão do trabalho para a reconstrução dos muros foi um trabalho onde todos puseram a mão na massa e foi um trabalho eficiente. Nessa passagem, com muitos nomes, com muitos locais, com a porta de esterco, a gente recebe uma ordem do nosso Senhor: faça a sua tarefa. Esse é o título da nossa mensagem de hoje: faça a sua tarefa. Evidentemente, nós estamos no mês da família. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar esse entendimento do texto, isso que nós aprendemos a respeito do texto, em relação à nossa família. Como é que eu posso fazer isso na minha família? Bom, a primeira coisa, as tarefas precisam ser bem definidas. E o que significa isso? Na reconstrução, todos sabiam o que deveria ser feito: o muro. Todos sabiam onde começaria e onde terminaria. Ninguém começava antes e nem terminava depois. Todos tinham o seu papel na reconstrução, e esse papel foi delimitado por Neemias. E quais são as características de uma tarefa bem definida? Bom, primeiro, que todos entendem a tarefa. Segundo, todos participam da tarefa. Só que quando a gente fala da tarefa em nossos lares, por mais que a gente perceba aqui no texto um grande muro, em nossos lares as tarefas, elas são diferentes. E eu não estou falando só das tarefas domésticas, eu estou falando de muitas tarefas. Por exemplo, tarefa doméstica, de fato, é uma tarefa puxada. Se arrumar a casa, cada um precisa fazer alguma coisa. Todos temos compromissos em nosso lar. Mas eu tenho que arrume para mim. Tudo bem, não é porque existe o gari na rua que eu vou jogar o papel no chão. O gari é um zelador da rua, não é alguém ao meu dispor o tempo inteiro. Uma pessoa que faz uma faxina, ela não é uma pessoa que está lá porque eu sou um porcalhão. A pessoa está ali para zelar pela melhor forma que aquele ambiente fique limpo. Mas se administrar o recurso, também essa tarefa precisa ser dividida. E lá em casa, quem administra os recursos é a Ju, a minha esposa. Ela é excelente nisso. E nós temos métodos muito distintos de administração. Eu odeio dever, odeio. Eu não pego emprestado, eu não gosto. Eu não gosto de ficar devendo uma bala para alguém. Não gosto. Eu acho horrível. Já a Ju, ela tem ansiedade nisso. Se ela souber da possibilidade de um dia a gente tiver necessidade de pegar um empréstimo, isso já vai fazer com que ela tome o remédio. Então, ela precisa de um pouco mais de critério na elaboração das contas. Eu vivo com poucas vaidades. Se eu não tenho recurso, eu não quero. Já a Ju, ela planeja os meses. Como ela tem uma necessidade maior de planejamento do que eu, nada melhor do que ela tomar conta disso, e eu me adapto ao método dela de administração
dentro de casa. É uma tarefa que ela assumiu e que eu participo para que a tarefa dela não fique complicada, mas esteja o mais fácil possível. Mas se é cuidar dos membros da família, que cada um de nós façamos o melhor para o outro. Porque engana-se você, meus irmãos, com a palavra voluntariado. Não existe voluntariado na Bíblia. Quando você acha que você vem na igreja e fica, sei lá, na recepção, ou aqui no louvor, ou fazendo alguma coisa, se você acha que você está fazendo um favor para o seu irmão, você está, não é pouco enganado não, você está redondamente enganado, porque o meu Senhor me chama de servo, e a palavra servo é escravo mesmo, não é uma versão mais branda de alguém que serve, não, escravo. Por isso que em Efésios nós somos marcados pelo selo do Espírito. O marcar do selo nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E você acha que nós fomos comprados para quê? Para servir a um Senhor. Se você acha que na sua casa você ajuda seu pai e sua mãe, você está errado. Você serve. Porque você é discípulo de Jesus, que lavou os pés dos 12. Lavar os pés é uma ação de sujeição. As pessoas há 2000 anos, elas andavam de maneira, enfim, andavam por aí. As ruas não eram pavimentadas, essa maravilha, não tinha esses buracos da Suíça. Era mais ou menos parecido aqui com Vila Velha. Não tinha esses entupimentos de cana igual na Suécia. Não. Era muito parecido aqui no Espírito Santo, tudo a mil maravilhas, era um paraíso, tipo aqui, você acha, meus irmãos, era bicho na rua, cachorro andando para lá e para cá, camelo e cavalo, jumento a rodo, e você sabe que esses animais, eles não têm por hábito fazer suas necessidades em um local reservado. Eles depositavam o que tinha de ser depositado por aí, e os transeuntes pisavam nesse por aí, e entrava na casa. Quando entrava na casa, o dono da casa chamava o serviçal e falava: lave os pés do meu convidado. Por quê? Porque está sujo. De quê? Daquilo que foi deixado pelo caminho. Jesus lavou os pés dos 12. Você é discípulo de Jesus, que tal lavar os pés dos seus parentes? Que tal começarmos o processo de servir, lavando os pés, entre muitas aspas, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos primos? Que tal lavarmos os pés? Que tal cuidar dos membros de nossa família? Porque essa é a nossa tarefa. A palavra de Deus diz que a esposa sábia edifica o lar. É verdade, mas o marido sábio também edifica o seu lar. O filho sábio também edifica o seu lar. A filha sábia também edifica seu lar. Estou para te falar que uma família sábia edifica seu quarteirão. Uma igreja sábia edifica o seu bairro. Cristãos sábios edificam sua cidade. Uma cidade edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo edifica um estado. E um estado, pelo poder do sangue de Jesus, pode edificar uma nação. Mas para isso, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ser alguém que conhece a minha tarefa, porque as tarefas elas são bem definidas. Sim, elas são bem definidas. E eu não sou voluntário, eu sou servo. Eu não sou voluntário aqui na igreja, eu sou servo teu, meu irmão. Eu não sou voluntário na minha casa, eu sou o homem da casa, aquele que ama a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. O que eu vou fazer? Se precisar, eu morro por eles. E é morrer de fato, não é um morrer genérico. Mas a gente também aprende uma outra coisa aqui nesse texto de reconstrução. A gente aprende que as tarefas precisam ser bem divididas. Aqui está um problemão.
Porque aqui nesse texto, no capítulo 3, que vocês vão ler em casa, são 32 versos, vocês vão perceber que as tarefas, elas tinham suas divisões. A minha tarefa, para ela ser bem feita, eu dependia da tarefa anterior à minha, e eu precisaria fazer o meu serviço muito bem feito, para a próxima tarefa, para os próximos servos, para os próximos construtores, para que eles conseguissem continuar a construção do muro de forma perfeita, porque se eu falhasse na minha tarefa, o muro ou não seria totalmente reconstruído, ou teria uma falha grave de estrutura, que ia ser uma porta aberta para os inimigos. Então o serviço é sério. O meu trabalho não é independente do teu trabalho. Na minha casa, o meu trabalho não é independente do trabalho da minha esposa e das minhas filhas. Na sua casa, o seu trabalho não é independente do seu cônjuge e dos filhos, se houverem. As tarefas, elas precisam ser divididas, e eu não posso dividir pensando na preguiça, eu não posso dividir pensando no meu conforto. Como eu sou servo, eu tenho que dividir pensando no conforto do outro. Eu não posso esperar que alguém faça o mais difícil. Eu tenho que fazer o mais difícil. A gente vê muitos pais delegando tarefas chatas para os filhos. A gente vê um monte de filhos se negando a auxiliar os pais. A gente vê muitos pais deitados em berços esplêndidos aí. Na minha época, né, a frase boa, eu gosto dessa frase, eu falo mesmo, eu fiquei velho para isso. Uma das vantagens de ficar velho é falar, na minha época. Essa é uma das vantagens. Eu estou querendo usar meu kit, já estou encomendando meu kit. Vou na feira, vou comprar aquela chinela de couro sintético, uma calça social, uma camisa de botão, vou abotoar só os 3 primeiros, vou meter um boné de vereador, o relógio para baixo, e vou fiscalizar todas as obras de prefeitura que tiver na beira da minha casa, e dar palpite em todas. Essa é uma das vantagens de ser um senhor, e eu já estou preparando o meu kit, mas até lá, meus irmãos, até lá eu não posso. Até lá eu tenho coisa para fazer, eu tenho serviço para fazer, tem coisas que são responsabilidades minhas, não são responsabilidades da minha esposa nem das minhas filhas, não são responsabilidades do meu pai e da minha mãe, tem coisa que é responsabilidade minha, eu não posso delegar para ninguém, tem coisa que eu não posso delegar, e eu não estou falando de quantidade de salário, eu não estou dizendo, eu tenho que ganhar mais do que minha esposa, não é isso que eu estou dizendo não, eu quero ganhar o dobro que eu ganho, e que ela ganhe o dobro que ela ganha, se ela estiver ganhando de mim, ótimo, que ela ganhe o triplo, que ela ganhe 7 vezes mais do que eu, bendito seja Deus, ouve Senhor nossa oração. Qual o problema disso? Nenhum, meus irmãos, eu só não posso dar a ela uma responsabilidade que é minha. Mas a gente também vê um monte de filhos se negando a auxiliar em casa, uma juventude que quer mudar o mundo e não arrumou o quarto, uma juventude que quer, eu sei como fazer, eu sei como resolver, porque você é retrógrado e não sabe como é que tira o freio de bicicleta da própria cueca. Qual é essa geração? Não fazem nada e também não gostam de ser cobrado. E os pais, um monte de pai que fala, tadinho, porque se eu fizer isso, ele vai traumatizar meus irmãos. Tem gente que volta da guerra e não fica traumatizado. Pode cobrar. A quantidade de pessoa que volta traumatizada da guerra é a minoria, não é a maioria das pessoas que voltam da guerra voltam traumatizadas. Tem gente que volta sem a perna e volta marchando do jeito que dá. Pode cobrar. Mas os pais, antes de cobrar dos filhos, precisam dar um exemplo de quem faz tarefa dentro de casa. Imagina eu, sentado o dia inteiro na frente da televisão, assistindo outro esporte sem ser futebol, que futebol não está dando para ver ultimamente não. Está muito complicado, tal do Vasco da Gama. Deixa ele para lá. Vendo outra coisa, NBA, ou rugby, que eu amo rugby. E
a minha esposa para lá e para cá, com os afazeres domésticos, fazendo comida, varrendo casa, cuidando de filho, e resolvendo as coisas, e tendo que ir na padaria, supermercado e tal, e eu não, porque agora eu estou no momento de lazer aqui, e eu chego para as minhas filhas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem nem moral para isso. Então, antes de cobrar, eu preciso fazer, eu preciso ser um exemplo de serviço no meu lar, eu preciso falar bem assim, olha, eu estou construindo um muro de forma perfeita aqui, quando você for continuar o muro, se você seguir o que eu estou fazendo, você vai fazer um muro perfeito, ou seja, se você me imitar, meu filho, se você me imitar, minha esposa, se você me imitar, pai, se você me imitar, mãe, você está imitando Jesus Cristo de Nazaré, pode me imitar com segurança, que você vai imitar Jesus, pode fazer o muro conforme eu estou fazendo, que o muro vai ficar perfeito. Essa é a função de um pai e de uma mãe, dentro de casa. E a do filho, antes de tentar resolver os problemas, pai, você é retrógrado, pai, você é antiquado, pai, isso é do seu tempo, pai, os tempos são outros, arruma seu quarto, pega uma vassoura, paga uma conta. A gente é bom, quando a gente é novo, de pedir dinheiro para comer um hambúrguer, um cachorro quente, uma pizza, pedir esmola, né, que a galera chama de mesada, mas não é esmola. A gente é bom de querer dinheiro, mas a gente é ruim de pagar uma conta. Vamos lá, que tal um pouco mais de responsabilidade? Ou você acha que quando seus pais partirem, o mundo vai te tratar a pão de ló, como você tem sido tratado, talvez, na sua casa? O mundo é muito pior do que o pior que você passou, porque o mundo não tem o que os seus pais têm por você minimamente, que é consideração. Não estou falando nem de amor, tá? Por pior que seja, o pai tem uma consideração, te coloca uma roupa e te dá o pai ruim que eu estou falando, tá? Coloca lá um ovo estralado com um feijãozinho na panela lá com a farinha. Estou falando pai ruim, estou falando pai pobre não. Porque o pobre faz isso dando melhor, tira do dele para dar para você. Só tem 2 ovos, então come minha esposa e come meu filho. Eu vou caçar pombo, sei lá o que eu vou fazer. O mundo é ainda pior. Porque no mundo, se a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Então, que tal você mostrar para os seus pais como é que se faz um muro de verdade? Que tal você apresentar a forma correta de se administrar um lar? Talvez estamos precisando disso. Talvez estamos precisando de filhos que apresentem a pais irresponsáveis como é que é ter responsabilidade no lar. Talvez a nossa tarefa é essa. Talvez a nossa tarefa é apresentar Jesus Cristo de Nazaré para a nossa família. Talvez a nossa tarefa construir a parte do muro que está faltando, porque os invasores, eles vão passar para dentro dos nossos lares por essa parte do muro que não foi completa. Só que a outra pessoa só vai conseguir continuar a construção se eu terminar a minha parte da construção do muro. Aí é na sua casa, aí você sabe o que é. A gente aprende mais coisas nesse texto. As tarefas divididas, é evidente, né? As tarefas divididas, elas são muito mais fáceis. Imagina, Zorobabel, Esdras e Neemias, né? Eles voltaram, imagina, chega lá Neemias, gente, voltei, o imperador disse, o rei disse que a gente pode construir os muros, vamos! Pessoal, vou nada, tá doido? É muro com força, é cerca? Não, muro. Pô, se fosse a cerca dava, porque eu mexo bem com madeira. Pô, faz a porta pelo menos. Pô, cara, mas é madeira muito pesada. Não vou fazer não. Não conte comigo. Eu, sou pedreiro, eu faço não. Ou, não vou não. No shopping? Vou não. Amor, não vou não. Cinema, não gosto desse filme. A Ju tá doida para ver Superman. Doida para ver. Hoje saiu o trailer novo do Superman. Ela está desesperada. Desesperada no Superman. Eu vou dar uma coça naquele homem. Desesperado no Superman. Vamos ver o Superman, a gente tem que ver no cinema. Ela fez assim com o dedo, Ruth, apontando para baixo. Eu falei assim, né? Ela deu uma ordem, né, para mim. A gente tem que ver esse filme no cinema. Tipo assim, se você não for, o problema é seu. Foi isso que ela disse para mim. Eu entendi o recado. Eu vou, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou. Aí nós vamos ver.
o Superman. É o super-herói que eu mais gosto? Não é. Mas é a mulher que eu mais gosto? É. É a mulher que eu mais gosto. Então não é pelo Superman, é pela companhia. Eu vou para agradá-la. E eu faço isso muitas vezes. Ela faz também. Ela faz também. As minhas filhas fazem isso também comigo. E eu faço isso também com elas. Nós nos agradamos. Nós dividimos as tarefas. A minha família sabe o tanto que eu gosto das Olimpíadas. E lá em casa, na época de Olimpíada, é um caos. Porque eu vejo qualquer esporte. Mas é de 4 em 4 anos. Eles sabem que só daqui a 4 anos, a não ser que passe a Olimpíada de Inverno, que aí são 2 anos. Mas de qualquer maneira, no restante, nos outros 10 meses, o ambiente é delas. E eu me importo com elas. E eu quero que elas tenham a melhor participação no meu dia possível. Nós sabemos as coisas que tem que se fazer em casa, e muitas vezes a gente procrastina. Eu, por exemplo, pendurar roupa no varal. Para mim só é pior do que lavar a pia. Terceira pior tarefa, recolher a roupa no varal. Eu já falei com a Ju, tinha que ser vasilha e roupa, tinha que ser tudo descartável. Usou, jogar fora, mas não pode. Além de não ser descartável, é caro, mas alguém tem que fazer, eu não posso deixar só para ela, porque ela vai fazer. Se tem uma coisa que minha esposa não é preguiçosa, ela vai fazer. Se o chão estiver sujo e eu não pegar uma vassoura para varrer, porque o nosso aspirador robô quebrou, gente, comprem um aspirador robô. É tão útil quanto a máquina de lavar. Vai por mim. O lado de casa, aspira e passa pano. Meus irmãos, 10 vezes sem juros. Invista na sua vida matrimonial. O nosso quebrou. Se eu não pegar uma vassoura e não varrer, a minha esposa vai pegar a vassoura e vai varrer. Se eu não passar um pano, a minha esposa vai passar um pano. Se eu não fizer nada, minha esposa vai fazer. Mas a tarefa dela vai ser difícil. E a minha, ainda vou falar assim, de noite: oi amor, tudo bem? Ela vai falar: não pô, tá bem não. As tarefas precisam ser divididas, todos precisam participar das tarefas, sejam tarefas domésticas, administrativas, etc, etc. Desse jeito ninguém é explorado, desse jeito não é cansativo, e desse jeito todos do lar terão mais tempo livre. E a gente conclui, meus irmãos, dizendo que as tarefas são todas elas importantes. E aqui eu quero falar para você que tem pouca habilidade. Por exemplo, na cozinha. Eu canto igual cozinho. Ó. Eu estou fazendo comida, meus irmãos. O urubu é tão cheiroso que o urubu dá rasante. Horrível, horrível. Eu sou péssimo na cozinha. Horroroso na cozinha. Horrível. Então, se a minha esposa depender de mim para comer, ela vai comer. Alguma coisa sai. Alguma coisa sai. Mas eu sou péssimo na cozinha. Sou péssimo na cozinha. Já a minha esposa tem mais habilidade do que eu na cozinha. Já eu não tenho problema em limpar esgoto. Não tenho problema com isso. Então, se entupiu, eu prontamente vou lá e meto a mão. Tomo um banho depois. Alguém tem que fazer. Se deu problema no chuveiro, quem troca a resistência sou eu. Não é minha esposa. Minha esposa tem que tomar o banho quentinho dela. Eu tenho que falar: abre o chuveiro todo. É minha função, porque vai estourar e eu vou ter que trocar e você vai ter que tomar banho gelado. Eu dirijo para ela. Onde você quer ir? Quero ir em tal lugar. Está aqui o seu chofer. Todas as tarefas são importantes. A Joana, a minha menor, pequenininha, arruma o seu quarto, meu amor. Você acordou? Arruma a sua caminha. Ela vai lá, arruma do jeito dela.
que é igual desarrumado, só que de outro jeito, né? É um desarrumado de outra forma. Ela fez, meus irmãos, ela fez, e recebe elogios, e aqui eu quero te dar uma dica: elogie de forma específica. Quando você recebe uma crítica, a pessoa provavelmente faz uma crítica assim: pô, olha isso aqui que você fez, que horroroso. Mas quando a gente elogia, a gente fala assim: parabéns por tudo. Faça elogios específicos para as tarefas que foram concluídas dentro do seu lar. Ju, essa carne que você fez ficou massa, ficou sensacional. Joana, você dobrou muito bem o seu cobertor. É a forma que ela consegue. Meu amor, muito obrigado pelo que você fez. Maria Cecília, eu sei que você está se dedicando na sua faculdade, meus parabéns. Pô, pai, mas eu tirei 7,5 na prova. Você aprendeu 75% da matéria? É coisa pra caramba, meu amor, parabéns. Você aprendeu 75%? Se você aprendeu 75% de um conteúdo, você é um gênio. Eu não aprendi 75% do que eu vivi. Faça elogios específicos para as tarefas que são concluídas, porque todas elas são importantes. Lembre-se, na reconstrução dos muros, um cuida de um ponto, outro cuida do outro. Todo trabalho pode ser bem feito, todo trabalho pode ser ajudado. Todas as tarefas são responsabilidade dos moradores de quem está para cá dos muros. Você está dentro dos muros? É tarefa sua a reconstrução desses muros. Nossa casa também a gente deve cuidar, zelar, honrar nossa família. O nosso Senhor aprendeu o ofício do Pai, vocês lembram? Nosso Senhor foi carpinteiro, que pode ser alguém que mexia com pedras, tudo bem, mas ele aprendeu o ofício do Pai, aprendeu muito bem feito, mas principalmente, o nosso Senhor sabia a tarefa que ele tinha como Deus e como homem, e fez com perfeição. Ele não desistiu, não transferiu a responsabilidade, nem deixou de fazer o que tinha que fazer. Não houve uma última tentação de Cristo, ao contrário, ele foi fiel até o fim. Ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia a parte do muro que ele tinha que construir, construiu perfeitamente, e hoje estamos aqui, falando da construção dos nossos muros, para a glória dele, nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele nos ajude a entender a nossa reconstrução, a reconstrução dos muros da nossa casa. Senhor Deus bendito e maravilhoso, está aqui exposta a Tua palavra, Pai, mensagem que fala a respeito da reconstrução dos muros, tarefas divididas, muitas vezes tarefas exaustivas. Pai, que a gente possa servir, Pai, servir em nossos lares, servir aqui na igreja, que a gente não ache que a gente é voluntário do Senhor, nós somos Teus servos, Pai, que a gente possa caminhar conforme a Tua palavra. Abençoe nossos lares, Pai, nos dê discernimento para que a gente possa lidar com os nossos parentes, os próximos e os distantes, que a gente venha a ser o exemplo do Senhor, Pai, nas nossas casas, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus, esteja com toda a família cristã da face da terra, até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.